Pessoal, agora é hora da gente aprender como fatorar esse polinômio do segundo grau. Segue o jogo. A gente vai continuar explorando um pouco mais a ideia, da equação do segundo grau. Agora a gente vai ver a forma fatorada desse polinômio do segundo grau, beleza? Fatorar um número ou expressão significa transformar ela num produto, né? Transformar ela em fatores, ali sendo multiplicados. Olha só, o nosso polinômio do segundo grau, eu já vou mostrar direto a forma fatorada dele. Ax ao quadrado mais bx mais c é igual a vezes x menos x' vezes x menos x duas linhas. Quem são x' e x duas linhas? São as raízes da equação que tem esse polinômio aqui, beleza? É importante para a gente fazer uma análise do discriminante nesse caso aqui também. Por quê? Se o discriminante do polinômio apresentado for menor do que zero, não existe fatoração em R. Eu não tenho raízes reais, então como é que eu vou fatorar esse polinômio dentro do conjunto dos reais? Passo próximo aqui, ó. Se o discriminante for igual a zero, esse polinômio ele vai estar associado a um trinômio do quadrado perfeito. Eu escrevi aqui embaixo que eu posso escrever esse polinômio ax ao quadrado mais bx mais c igual a vezes x menos x barra, toda essa expressão, né, elevado ao quadrado. X barra, eu usei essa notação para indicar, né, que é a raiz, né, que é igual, né, x' e x duas linhas. E é claro que se o discriminante for diferente de zero, eu consigo escrever o meu polinômio nessa forma fatorada aqui. Por isso que eu não coloquei no quadro. Olha alguns exemplos aqui, ó. X ao quadrado menos 4x mais 5. O delta, eu já coloquei o valor calculado aqui direto, é igual a menos 4. Nesse caso aqui, ó, delta menor que zero, não existe fatoração em R. O outro exemplo, 25x ao quadrado mais 10x mais 1. Se você calcular o discriminante, você vai achar delta igual a zero. E se você observar essa expressão aqui, ó, 25x ao quadrado mais 10x mais 1, ela é igual a 5x mais 1 elevado ao quadrado, certo? É um trinômio do quadrado perfeito que foi fatorado. O nosso polinômio do segundo grau, ele pode ser escrito como 25, que é o coeficiente A dele, vezes x mais 1/5, onde menos 1/5 é a raiz desse polinômio, né? Como o delta é igual a zero, ele tem a raiz única e nesse caso ela vai ser menos 1/5. Aí como eu tenho um menos determinado aqui na fórmula, menos da fórmula, menos da raiz, aí vai ficar positivo, beleza? Essa é a forma fatorada desse exemplo. Vamos fazer uns exercícios? Dê a forma fatorada de cada polinômio. Olha só, uma observação que eu não coloquei que isso aqui é igual a zero, né? Não é uma equação, é só o polinômio do segundo grau. Eu quero a forma fatorada dele. Mas para chegar nessa forma fatorada, eu vou precisar das raízes desse polinômio que eu descubro através daquela equação. Se você vier calcular aqui, ó, x ao quadrado menos 4x mais 4 igual a zero. Na hora de calcular nosso discriminante, a fórmula delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, eu vou obter o seguinte. Menos 4 elevado ao quadrado, né, o b é menos 4, menos 4 vezes 1 vezes 4. Delta é igual a menos 4 elevado ao quadrado, 16. O jogo de sinal aqui, o resultado vai dar negativo. 4 vezes 1 vezes 4 é 16. Ou seja, o nosso delta é igual a zero. Então, a gente achou o delta igual a zero. A gente sabe que esse polinômio tem uma única raiz real. Vamos descobrir quem é ela. X vai ser igual a menos b menos 4. Seguindo a fórmula ali, eu teria mais ou menos a raiz de delta, certo? Só que o nosso delta é igual a zero, raiz de zero é igual a zero, eu teria mais ou menos zero, então eu não vou escrever isso não, né? Somar ou subtrair zero não vai fazer diferença nenhuma no nosso resultado. Eu vou dividir, então, direto por 2 vezes A, que é igual a 1. E eu descubro que a minha raiz, menos 4, 4 positivo. 2 vezes 1, 2. 4 dividido por 2, a minha raiz é 2, né? Minha raiz única. Agora que eu já descobri a raiz desse polinômio, né, que no caso é única, eu posso escrever a forma fatorada dele. Esse polinômio é igual ao quê? A vezes x menos x barra, né, que é o valor da raiz repetida elevado ao quadrado. O coeficiente A ali vale 1. Então, 1 vezes qualquer coisa, eu
eu vou colocar só o parênteses aqui, né? Não vou colocar um multiplicando ali. X menos x barra, né? Que é o que eu chamei de raiz. Vai ser x menos 2 elevado ao quadrado. Beleza? Aí olha só um detalhe importante. A gente não falou aqui no começo que quando o delta é igual a zero, esse polinômio está relacionado com o trinômio do quadrado perfeito? X menos 2 elevado ao quadrado. Essa é a forma fatorada desse cara aqui, que é um trinômio do quadrado perfeito. Ou seja, se o delta é igual a zero, esse polinômio ele é um trinômio do quadrado perfeito. E eu posso fatorar ele daquela forma ali, que a gente viu. Beleza? Olha o próximo exemplo. O polinômio agora é x ao quadrado menos 3x menos 40. Beleza, vamos calcular aqui passo a passo. Delta é igual b ao quadrado menos 4ac, né? Menos 3 elevado ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Certo? Delta é igual a 9, menos vezes mais dá menos, vezes menos dá mais. 4 vezes 1 vezes 40, 160. A gente obtém um delta igual a 169. Ou seja, eu tenho duas raízes reais e distintas, né? Meu delta é maior do que zero. A forma fatorada vai ser algo nesse sentido aqui. Para calcular essa raiz, essas raízes, né, no caso são duas, eu vou fazer o seguinte. X, fórmula de Bhaskara, é igual a menos b menos menos 3 mais ou menos a raiz do nosso delta. Delta é 169. Nesse caso aqui, ó, a raiz de delta é igual a raiz de 169, que é igual a 13, tá? Então já vou colocar diretamente aqui. Raiz de delta é igual a 13 sobre 2 vezes a, que no caso é 2 vezes 1. Agora eu já vou separar aqui nas duas raízes, ó. X', menos menos 3 dá 3, menos 13 sobre 2. Né? 2 vezes 1 é igual a 2. 3 menos 13 dá menos 10, dividido por 2, menos 5. X', 3 mais 13 sobre 2. 3 mais 13, 16, dividido por 2, 8. As raízes são menos 5 e 8. Então, a forma fatorada desse polinômio que eu tenho, o coeficiente de A novamente aqui é igual a 1. Então, 1 multiplicando não faz diferença, eu não vou escrever. A primeira raiz é menos 5. É x menos a raiz. Então, x menos menos 5, x mais 5. Vezes x menos 8, que é a segunda raiz. E está aqui a forma fatorada do nosso polinômio. O terceiro vai ficar como exercício para você fazer. Eu espero que você tenha entendido e até o próximo vídeo. Valeu!